Pessoal, nós estamos dando início ao nosso culto e vamos levar uma palavra para vocês, uma palavra um pouco diferente das demais, porque nós temos que nos acostumar com essa questão aí do vídeo e falar olhando para a câmera, não é prática nossa, então nós vamos começar uma coisa bem diferente. Mas no tempo de confinamento, a gente vai aprendendo aos poucos, fazer a coisa, e Deus certamente vai nos orientar e nos dar a direção certa. Gostaria de começar o nosso trabalho hoje e eu vou pedir para vocês prestarem atenção no hino que vai ser cantado por uma irmã da nossa igreja. Nós somos da Igreja Batista do Jiquia, Conjunto Chiqueiro, bairro Neópolis, e gostaríamos que nós estamos felizes com a presença de vocês mesmo virtualmente. Então vamos dar início ao nosso louvor. Você prepara hino maravilhoso, foi a irmã Rosângela e o grupo dela que cantou com a gente. Foi de um programa. As pessoas não entenderem que a gente está na igreja. Não, foi uma postagem anterior. Bem, hoje à noite nós gostaríamos de falar um assunto com vocês sobre o livro de Apocalipse, o Evangelho de João e as 3 primeiras cartas de João, todas escritas pelo evangelista João, e o Apocalipse também está incluso nos chamados literaturas joaninas. E eu gostaria de compartilhar com vocês o primeiro
capítulo do livro e o primeiro versículo do livro. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual as orientações que nela estão escritas, por quanto tempo desse evento está às portas. Então nós temos capítulo 1 de Apocalipse, versículo de 1 a 3, e eu gostaria, antes de tudo, bater um papo com vocês sobre esse livro. O livro de Apocalipse é um livro bastante nos dias anteriores a nós. Sempre as pessoas fizeram muito questionamento do Apocalipse por ser um livro de muita simbologia. E as pessoas têm lido esse livro de uma maneira não muito satisfatória. Não há muita alegria expressa nas pessoas. As pessoas têm um certo temor, ficar apavorados por causa das suas muitas imagens descritas no livro. O livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano de 96 da nossa era, da era cristã. Bastante evidência de que quem de fato escreveu foi o evangelista João. João, o evangelista, foi o último dos apóstolos a sofrer martírio, ou seja, a morrer. Né? Alguns acham até que ele nem chegou a ser martirizado, mas João foi quem mais sobreviveu. Em 95, após a escrita do Apocalipse, João veio a falecer. João é o mesmo evangelista, que é o mesmo escritor do Evangelho de João e das 3 cartas, chamadas cartas joaninas. Esse livro de Apocalipse é um pouco diferente das suas escritas. A literatura apocalíptica ela já existia antes de João, mas o nome literatura apocalíptica se dá exatamente por causa do livro Apocalipse. O estilo do Apocalipse fez com que daí é uma literatura referente ao livro de Apocalipse, no mesmo estilo do livro de Apocalipse. Essas escritas, esse tipo de escrita, antes de João já havia há mais ou menos 150 anos a ser. Muitos livros do Apocalipse. O texto fica como literatura apocalíptica. Nesse livro você inicia o primeiro versículo do capítulo 1, diz quem escreveu e de quem é essa revelação. A palavra revelação significa desvelar, mostrar-se. Então, veja que essa revelação, o desvelamento aí, leva ao Apocalipse, mas na verdade o Apocalipse não é de João. É a revelação de Jesus Cristo, não é uma revelação de João. Então, o autor do livro do Apocalipse é o próprio Jesus. E este livro, ele não devia causar terror. Pelo contrário, ele devia trazer a esperança que ele tem proposto desde o seu início. Esse livro é escrito para nós tínhamos na época um governante chamado Domiciano, e Domiciano era um governante muito mau. Os cristãos sofreram bastante perseguição no início do Evangelho, e Domiciano aparece como o segundo Nero na história, e querendo ser endeusado, ele precisava, para massagear o ego dele, que as pessoas o adorassem. E a igreja,
ou seja, os cristãos daquela época, estavam sofrendo influências filosóficas em algumas regiões, pressões políticas, e estavam cedendo a alguns apelos. Nosso Deus é Jesus, e que Jesus, que viveu entre nós, que era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus estava vivo e nossa Nova Jerusalém está guardada nos céus. Então, esse livro é um livro que vem dar esperança às pessoas que estavam sofrendo perseguições. As igrejas que João escreve, elas sofriam bastante da influência gnóstica no momento. O gnosticismo estava tomando conta da literatura na época da escrita de João. E João escreve para que os crentes daquela época tenham força, volte o seu vigor para o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho era tão somente entendimento de que Jesus sacrificou-se pela sua igreja. Então, dessa vez, aquele que entregou a sua vida, aquele que renunciou a sua vida, aquele que não usou a sua idade, mas sofreu tudo como homem, esse Deus agora está à destra do Pai. Ele vai aparecer para João, não mais, porque o Cordeiro já tinha aparecido, já tinha sido sacrificado. Mas agora, este Cordeiro é Deus, mostrando-se como Deus. E a igreja precisava saber, precisava ouvir. E Jesus, Deus, estava vivo. Estava à destra do Pai. E estava na esperança de restituir o seu povo, acompanhando o seu povo. A igreja precisava saber disso. No momento de sofrimento, da dor, de muita perseguição, muita influência da época, João escreve o Apocalipse para levar ao povo a esperança. A esperança do povo que estava desesperançado, do povo que estava sofrendo. Então o livro de Apocalipse é um livro de esperança, de força, de livramento. A igreja precisava disso. Neste livro, pode ser que as pessoas tenham muita confusão na sua cabeça. Eu gero confusão por causa disso. Mas observe que no primeiro versículo você vai ver e ele diz claramente assim, vamos ver o versículo outra vez. Ele diz assim: Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar a seus servos realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Jesus se revela a precisava ver que Jesus estava à destra do Pai, que o Cordeiro de Deus estava sentado no trono. João precisava ver e testemunhar que as almas que partiram para a eternidade estavam sentadas no Cordeiro e as almas estavam aos seus pés, intercedendo por cada um de nós. A igreja precisava saber disso. Portanto, o livro do Apocalipse é um livro que gera esperança. No país, no nosso estado, nossa cidade não está de fora.
também fala do bico, e tem os colegas estão nesse momento fazendo a mesma coisa, tentando alimentar o seu rebanho através de mensagens virtuais. Isso devido a um vírus potente que está tomando conta do mundo, trazendo muitos males. Eu gostaria de dizer para vocês que essas mensagens que as pessoas estão enviando, mensagens escatológicas, não são legais. Não são mensagens boas. Não há reação nenhuma. Então, ao receber essas mensagens, pense bem, não é o fim do mundo o que está se passando. A igreja precisava e precisa se recolher. Precisa introspectar Jesus. A igreja precisa introspectar a família. A igreja precisa se descapitalizar-se, deixar de ser mercantilista. Esse momento é um momento saudável para a igreja. Nós estamos bastante unidos. A igreja está unida em oração. A igreja está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. A igreja está voltada para o Evangelho. A igreja está lendo a Bíblia. Depois dessas mensagens que a gente vê na internet, como se fosse o fim do mundo, e trazendo versículos e mais versículos fazendo referência. Não são mensagens que possam ter fidelidade bíblica, só fazer aplicações de coisas, mas não pode dizer que teologicamente eles estão usando os versículos teologicamente errados. Elas não podem fazer isso. Lamentavelmente, algumas pessoas, até pessoas boas, caem nesse erro e repassam essas maldades. Teologias erradas. No livro de Apocalipse, você vai encontrar a igreja que estava sofrendo perseguição. A igreja que estava sendo levada a mudar os seus hábitos. A igreja que estava tirando como referência os céus e dando referência à terra. A igreja que estava vivendo para a terra. Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. E nós fomos chamados para sermos cidadãos celestiais. Nós temos uma eternidade para viver. Mas a igreja, na época do João, estava se que precisamos vencer nos dias atuais. Nós temos domicianos que gostam de tirar vantagem dessas situações. Nós temos domicianos da fofocas, da preguiça, domicianos da desobediência, domicianos da inveja, domicianos do desânimo, da tristeza. Vocês precisam saber, a igreja de Deus precisa saber, que esses domicianos estão vencidos, estão derrotados. Não faz parte da igreja de Deus. Deus não escolheu um povo exclusivo para propagar o seu evangelho, para propagar as boas novas de salvação, para mostrar às pessoas que esse mundo será vencido pelo amor. A igreja precisa saber disso. Jesus nosso lar não é aqui. O nosso lar é na eternidade com Jesus. Nós precisamos focar a vida eterna. A vida eterna, nós não teremos ela quando morrermos.
Nós temos a vida eterna quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. A vida eterna começa aqui. Ela não tem um início pós-morte. Ela começa quando você decide viver para Jesus. Há um ditado popular que diz que o mundo não termina, ou a vida não termina, quando as pessoas morrem, mas quando elas deixam de amar. Isso é uma citação de Charles Chaplin. Na verdade, a vida acaba quando as pessoas não têm o amor. Jesus é amor. Ele amou essa igreja, amou o povo, amou a humanidade e deu-se por ela, entregou-se por ela, morreu por ela. Para que nós tivéssemos essa semente dentro da gente. O Espírito Santo é colocado dentro de cada pessoa que aceita o Senhor Jesus. E as pessoas aceitam Jesus para amar, para mostrar ao mundo que com Jesus a vida dele é diferente. Ele vai ter esperança. E a esperança Deus, que a igreja aprenda a viver o evangelho verdadeiro. Que a igreja de Senhor Jesus, que todos nós possamos nos curvar à margem de Cristo e vencer os domicianos que querem tomar o lugar dele, que querem ser adorados. Que Deus nos abençoe. Domingo nós estaremos aqui. Quarta-feira temos culto de oração. Quinta-feira temos culto de oração da congregação. E estaremos aqui, levando a mensagem para vocês. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos ainda ouvir um hino. E eu gostaria que vocês prestassem atenção a esses hinos que estão sendo postos. São dos irmãos da igreja. Muito obrigado. Thank you.